Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que bem. Sou Reno Ribeiro. Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Estamos aqui falando sobre a análise do ambiente e formulação estratégica. Então, para que nós possamos estabelecer qualquer programa, ação de governo, né? Qualquer produto e serviço, iniciar um negócio, iniciar um projeto, né, nós temos que, primeiro, fazer uma análise do ambiente interno e externo e formular uma estratégia que vão servir de subsídios, né, que vão servir de subsídios para a condução, né, efetiva, eficaz, eficiente do nosso negócio. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso para que nós possamos, né, maximizar as possibilidades de garantir uma boa execução do nosso projeto, dos nossos, dos nossos produtos e serviços, das políticas públicas, ou seja de um projeto pessoal ou de um projeto mesmo do governo. Então vamos aqui ao nosso a esse conteúdo, né? Então eu coloquei aqui como exemplo de aplicação a compra de um sítio no interior, né? Muita gente hoje em dia tem esse projeto, né, de vida, de ter umas galinhas, uma vaca, plantar pegar planta né, fruta na árvore, etc. E eu vou aplicar aqui os conceitos, vamos aplicar aqui os conceitos da formulação estratégica e análise do ambiente, considerando esse exemplo. Então, vamos analisar aqui um cenário de aquisição de um sítio no interior, né? Então, primeiro, a gente tem que analisar o mercado imobiliário. Claro que, hoje em dia, com o aumento da procura, os preços tendem a subir. Então, nós vamos não só analisar essa questão do preço do terreno, mas também nós temos que analisar outros fatores, como a distância entre a cidade mais próxima, que é muito importante, porque você vai ter que gastar gasolina para poder ir ao local, voltar. Você vai ter que ter combustível suficiente para fazer a viagem inteira, né? Então, tudo isso vai ser uma coisa que você vai ter que considerar no seu planejamento do terreno. Se esse terreno ele é um terreno de aclive, de declive, porque se for, né, se tiver diferença, você vai ter que fazer um trabalho de terraplanagem, movimentação de terra. Se tiver uma estrada interna, você vai ter que cascalhar, vai ter que promover melhorias nessa estrada. Vai ter que verificar se o terreno tem água, né? Se você não vai precisar pegar água na casa do vizinho. Se tem energia elétrica, né? Toda essa condição viária. Se o imóvel está regularizado, se ele não tem pendências jurídicas, né? Então tudo isso tem que ser considerado na compra de um terreno. E o que você vai fazer com ele, né? Se você vai usar ele para investimento, se vai alugar pelo Airbnb, se você vai passar só final de semana, né? Então, se você for passar só final de semana, isso tem um custo. Tem o custo da manutenção da propriedade, você vai ter que roçar todas as áreas, fazer a manutenção, né, das estradas. Tudo isso vai implicar em gastos e o ideal seria que você tivesse também uma possibilidade de geração de renda com esse sítio, para que essas despesas, né, essas altas despesas que envolvem a compra de um sítio, a compra de um terreno na área rural, sejam viáveis, né? Porque muitas vezes o que acontece é que existe um sonho, um projeto que não é bem dimensionado, o que você vai fazer com aquilo, né? Muito romantizado, e no final a pessoa acaba levando prejuízo, tendo altos gastos, altos custos, e não tendo nenhum retorno com aquele imóvel que foi comprado. Então é um exemplo aí que você pode utilizar, né, na sua vida
para poder usar, né, as ferramentas de planejamento estratégico para que você possa maximizar os seus benefícios e minimizar os possíveis riscos e prejuízos, né, e pontos fracos e qualquer situação que você não esteja enxergando no momento. Claro, você vai ter que saber o que você vai fazer, né, exatamente o que você vai fazer com aquele terreno, qual vai ser o uso que você vai utilizar. E também saber se aquele terreno vale a pena ser comprado, se você não vai ter muitos gastos para manutenção daquele sítio, se é seguro, né? Tudo isso, como é que são os vizinhos, né? Se você vai se dar bem com os vizinhos ou não, se está perto de alguma indústria, alguma fábrica, se está perto de algumas instalações militares, se está perto de alguma zona perigosa, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração antes da compra do terreno. A distância entre a cidade não pode ser muito grande, porque você vai ter que considerar que você vai ter que fazer um estoque muito grande de alimentos, e se você esquecer algum alimento, você não vai poder ir no mercadinho da esquina comprar, porque não tem, né? Se tiver um acidente, você tem que considerar também essa possibilidade do deslocamento para a cidade, para o hospital mais próximo. Então, é fundamental você compreender a situação, identificar os pontos fortes e fracos, né, e as oportunidades e ameaças, e analisar o cenário local e o cenário também regional e nacional. Por exemplo, hoje em dia, né, em 2024, época em que nós estamos gravando esse vídeo, estamos numa situação de pleno emprego, onde é complicado conseguir mão de obra para a manutenção de um sítio. Muitas vezes você tem muita dificuldade, então você vai ter que considerar isso na aquisição do seu terreno, porque se você adquirir um terreno imaginando que você vai ter mão de obra disponível e fácil para fazer a manutenção, você pode dar com os burros na água e ter que fazer essa manutenção você mesmo, né? Então tem que considerar que você vai trabalhar a semana inteira na cidade e no final de semana você vai trabalhar no seu sítio. Então é uma dupla jornada, 7 dias por semana. Se você quiser morar lá no seu sítio e criar animais, você vai ter que ter uma rotina para o manejo, né? Se for para fazer a ordenha da vaca num determinado horário, você vai ter que acordar cedo todos os dias, inclusive domingos e feriados, né? Então é um trabalho, uma lida muito dura, a lida no campo, e não deve ser analisado com romantismo, com ideias vagas, ou uma paisagem bonita, né? Mas sim o próprio imóvel, né? Então o imóvel não é a paisagem que o cerca, é o imóvel em si. Então você tem que analisar a infraestrutura, a declividade do terreno, a situação das estradas, a questão da proximidade com a cidade mais próxima, se aquela cidade mais próxima dispõe dos produtos, serviços e mercadorias que você vai precisar para sua manutenção. E, né, tudo isso é importante, né, na sua decisão de comprar o terreno. E claro, numa perspectiva mais geral, você vai utilizar isso para outros empreendimentos, sejam eles no campo profissional, particular, no setor público ou no setor privado. Então, outros exemplos aqui de análise de dados, né? Analisar os dados do mercado, que no caso pode ser o mercado imobiliário da região, se você não está comprando um terreno muito caro. O desempenho financeiro seria a viabilidade dos outros sítios, né? Qual é o desempenho financeiro dos outros empreendimentos que estão ao seu redor, a análise da concorrência, o feedback dos clientes, né? Se você resolver ter um terreno, ter um sítio para criar animais ou fazer uma horta, quem seria os seus clientes, né? Qual o mercado que você iria abastecer, quem está produzindo o que na sua região. Então, se você for plantar a mesma coisa que todo mundo está plantando, você pode ter um risco de que em determinado ano os produtos sejam muito baratos, então talvez você leve prejuízo com
com aquele cultivo, né? Então, muitas vezes é melhor você plantar uma coisa diferente do que o pessoal está plantando, porque aí você não vai ter esse efeito todo da super oferta de alimentos, né, no preço do seu produto final. Tudo isso pode ser colocado também para o mercado, né, para o mercado como um todo, né? Então, no caso de um produto e serviço, você pode pensar da mesma forma, né? Pensar qual o desempenho financeiro daquele produto, se aquele produto tem uma boa lucratividade, se os clientes estão satisfeitos com aquele produto, o que você pode oferecer a mais, né, de diferencial naquele seu produto, a análise dos seus concorrentes, o que os seus concorrentes estão fazendo, e outros indicadores relevantes, né? Então, no exemplo do sítio, é importante analisar os dados, né, o rendimento das propriedades ao redor, se isso compensa ou não, né, o quanto de lucro, né, o quanto de trabalho e de lucro aquelas pessoas têm naquelas suas propriedades, como é que é a gestão das propriedades e saber quais são as melhorias que você pode implementar, onde você pode inovar, né, analisar todo o seu ambiente interno e externo. Então, a análise ambiental, micro e macro, né, consiste na análise do ambiente interno do seu negócio, incluindo seus recursos, capacidades, estrutura organizacional e cultura. Por exemplo, se você vai comprar um sítio, no caso de uma mão de obra que é difícil de contratar, você tem que perceber se você tem condições de manter esse sítio, já que você não vai contar com a mão de obra, você vai ter que pegar na enxada, né, fazer o trabalho, né, bruto da chácara. Outra coisa, se é melhor você comprar um trator ou você alugar, às vezes é melhor você alugar, mas compensa mais. Como é que é a cultura da região, qual o mercado para o produto que você vai produzir. O macroambiente, né, avaliando o ambiente externo, incluindo também fatores como economia, política, tecnologia, cultura, legislação. Então, tudo isso vai ser importante na análise do seu negócio, do seu produto, do seu serviço ou do seu empreendimento, né? Então, tem que fazer uma análise ambiental, por exemplo, no sítio. Você tem que saber qual é a área do seu sítio que é a área de preservação permanente, que é aquela área que você não vai mexer. Então, tudo isso pode influenciar na sua compra, porque você não vai comprar 5 hectares para 4 hectares serem de áreas preservadas, porque você não vai poder mexer, você vai pagar por floresta, por área de manancial que não pode ser mexida. Entender o seu posicionamento no mercado, por exemplo, o que você vai oferecer de produtos e serviços, em que regiões vão ser atendidas pelo seu cultivo, né? Se você decidir fazer aí uma criação, uma horta, aspectos internos e externos, qual é a sua condição de manter esse negócio, de manter esse empreendimento, qual é a sua estrutura familiar, porque inclusive você poderia contar ou não com a ajuda dos parentes, né, dos familiares, e ver se você consegue contar com mão de obra. No momento é muito difícil, então é bom não esperar por isso. O microambiente e o macroambiente. Às vezes não é bom, não é o melhor momento para se adquirir um imóvel como esse. E claro, isso como uma técnica, né, de diagnóstico dessa situação, você pode identificar as oportunidades e ameaças, né, os fatores externos, tanto positivos, que são as oportunidades, quanto as ameaças, que são os aspectos negativos. Então, identifique fatores externos que podem beneficiar o seu negócio, como novos mercados, tecnologias emergentes ou mudanças na preferência do consumidor. De repente, você pode automatizar a sua plantação, utilizar uma técnica nova, né? Utilizar uma técnica sustentável, fazer a coisa mais automatizada possível, de modo a diminuir, a minimizar a mão de obra empregada na sua chácara, na sua lavoura, dependendo do que você for colocar, né? Se você for criar tilápia, camarão, uma horta, você pode automatizar a sua horta,
automatizar a irrigação, a adubação e várias outras etapas, colocar drones, né, para fazer a pulverização. Então, são fatores tecnológicos de mercados, né, de produtos e serviços postos à sua disposição que você pode utilizar para otimizar a sua produtividade. Ameaças: reconhecer os fatores externos que podem prejudicar o seu negócio, como a entrada de novos competidores, né, várias pessoas produzindo a mesma coisa que você, isso aí pode provocar uma super oferta no mercado, diminuindo o valor do seu produto e claro, levando ao prejuízo, porque você vai ter que vender estando o produto barato ou caro, porque aí, se você não vender, o prejuízo é maior. Mudanças na legislação, que inclusive que podem afetar, né, a questão de defensivos agrícolas ou outras coisas relacionadas, crises econômicas que podem afetar a sua demanda. Por exemplo, você está vendendo um produto que é muito sensível à variação do poder de consumo das pessoas, como por exemplo flores, né? A depender da condição da crise ou não, né, que o país esteja atravessando, as pessoas vão comprar menos flores, porque é um primeiro item, né, que as pessoas deixam de comprar, né? Seriam produtos e serviços mais sensíveis, né? Então, quando há uma crise, as pessoas deixam de ir para a academia, as pessoas saem menos para comer fora, as pessoas compram menos flores. Então, tudo isso, dependendo do seu produto e serviço, seu produto e serviço pode ser mais ou menos sensível a determinadas fases, né, econômicas, né, crises econômicas ou mudanças na legislação. Então, tudo isso deve ser levado em consideração para melhor atingir os seus objetivos. Então, definição de objetivos e metas estratégicas. Então, as metas e objetivos vão facilitar o seu sucesso. Se você tiver uma meta, um sonho muito romântico, um sonho incerto, uma ilusão, uma visão, né? Isso aí não vai te ajudar muito. Você vai ter que sentar no papel, colocar no papel e subdividir o que você quer em objetivos e metas. Então, estabeleça objetivos amplos e inspiradores que definem uma direção estratégica para o seu negócio, como aumentar a participação no mercado ou expandir para novos mercados. E aí, no caso do sítio, você pode utilizar isso, né? O que você quer com o sítio. Se você quer alugar como chalés, no Airbnb, ou se você quer plantar, criar animais, né? Como galinhas ou vacas para produzir o leite. Então você tem que estabelecer isso muito antes de você fazer as aquisições para que você não seu risco, né, de ter prejuízo, de fazer uma compra errada, ele seja minimizado. E define metas, né? Quanto é que você vai ganhar, quanto aquele pedaço de terra pode te dar em termos de lucratividade, em termos de retorno financeiro ao longo do tempo, porque você vai precisar manter aquilo ali e, claro, você tem que ver se o seu salário, né, vai dar conta de manter uma propriedade como aquela e se você não quiser produzir nada e se você quiser produzir, se aquela propriedade ela pode ser ou não autossustentável. O ideal é que seja, que ela te dê lucro, que ela se pague para que seja um bom investimento e te dê satisfação, né, na convivência lá no sítio. Então, defina metas específicas, mensuráveis, alcançáveis e com prazo definido, que lhe ajudarão a alcançar os seus objetivos, os objetivos estratégicos. E a elaboração de um plano de ação, né? Estratégias que vão se traduzir em ações específicas para alcançar cada meta estratégica. E um cronograma detalhado para a implementação das ações, incluindo prazos, responsáveis e recursos necessários e um monitoramento. Você vai ter que acompanhar o progresso da implementação do seu projeto e fazer ajustes, né, quando for necessário, quando surgir alguns imprevistos. Então, aqui é só a aplicação prática, né, que eu tive a preocupação de não só expor os conceitos, mas também fazer um exemplo prático, bem simples, bem fácil de enxergar para a análise do ambiente e planejamento estratégico. Então, ao
nós podemos utilizar todos esses passos anteriores para fazermos a análise estratégica e planejamento estratégico do negócio, que seria comprar um terreno, né, para que isso não se torne um trauma, não se torne um erro. Porque uma coisa é você comprar um iPhone ou comprar um produto que você não gostou. Ah, comprei o sapato e não gostei. Agora, quando você compra um terreno, uma coisa que é bem mais cara, né, que muitas vezes ela, se você não fizer a compra certa e não fizer os investimentos certos, aquilo ali vai demorar muito tempo para você recuperar, se você quiser vender, e isso vai causar muita dor, muito sofrimento, porque é um investimento vultoso, né? Muito dinheiro que você investe, por exemplo, na compra de um terreno, na compra de uma fazenda, na compra de uma chácara. Então, é importante escolher, dentre outras coisas, né, do que analisamos até aqui, escolher um local adequado às suas necessidades, definir quanto está disposto a gastar, fazer um estudo com muita calma, né, sobre os terrenos, os locais disponíveis. Uma estratégia pode ser dividir a compra do sítio em etapas, como, por exemplo, e aí depende do caso, né, se houver áreas circunvizinhas à venda, né? Você pode fazer a construção, você pode comprar o terreno e você pode fazer a, a construção das benfeitorias em etapas. Primeiro você vai observar, né, como é que é o fluxo das chuvas, como é que é a iluminação, como é que a luz do sol atinge diferentes pontos desse terreno. Você vai ter que conhecer bem esse terreno para você saber em diferentes épocas, né, se esse terreno em que essa parte do terreno onde você quer colocar a casa está ou não sujeito a chuvas ou a enxurradas. Você tem que saber por onde é que corre o fluxo de água para poder fazer de maneira mais adequada os pontos de drenagem, né? Analisar a infraestrutura disponível na região, água potável, eletricidade e outros serviços, né? Além da documentação, para evitar problemas legais, né? E, claro, ver as oportunidades, as ameaças, fazer um estudo das suas capacidades, que é o ambiente interno, e do que está sendo feito na região, quais são os outros produtores, o que eles produzem, para quem eles vendem, qual o seu público-alvo, quem são seus fornecedores, uma análise externa, né, do ambiente externo, para que você possa tomar a melhor decisão e tocar o seu negócio, o seu sonho para frente. Então é isso, gente. Obrigado por ter assistido até aqui. Fizemos aqui um resumo do planejamento estratégico, né, de ferramentas de planejamento estratégico, e voltamos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.